Maria se movia pela mansão como um fantasma preso ao cheiro de cera de piso e ao mármore frio sob as solas gastas de seus pés. Cada passo era um ritual, uma oração silenciosa, sussurrada à vassoura, encostada no canto da cozinha. Sua única companheira constante naquela casa imensa que era, ao mesmo tempo, seu céu e seu inferno particular. Suas mãos, rachadas e calejadas por anos, esfregando pisos e tirando pó de cantos esquecidos, tremiam levemente, enquanto a luz do fim da tarde atravessava as pesadas cortinas, projetando longas sombras que pareciam se inclinar, sussurrando segredos que ela ainda não conseguia compreender. Seu coração batia de forma irregular, um estranho coquetel de antecipação e medo se acumulando fundo no peito, uma dor que escorria pelos poros e se tornava parte do sangue. A notícia chegou como uma lâmina serrilhada. O milionário estava morto, mas mais do que isso, ele havia deixado tudo para ela. Nenhuma palavra à família, nenhuma explicação, apenas um envelope pesado que virou o mundo de Maria de cabeça para baixo. O peso dele a oprimia como o silêncio espesso que agora preenchia os grandes salões da mansão. A reação da família foi uma tempestade de incredulidade e fúria, seus olhos afiados e acusadores, vozes baixas mas cortantes como facas rasgando sua pele. Maria sentia os julgamentos silenciosos como um inferno na terra que nunca imaginou enfrentar. Queria falar, se explicar, mas as palavras empedraram na garganta, densas de choque e vergonha. A mansão, antes um lugar de rotina e trabalho, agora pulsava com tensão e batalhas silenciosas, o ar pesado de acusações não ditas e expectativas despedaçadas. Ela ficou descalça sobre o assoalho polido, o frio a mantendo presa àquele momento surreal. Por que ela? A pergunta ecoava no imenso vazio, um mistério que se agarrava a ela como uma segunda pele. Que segredo o milionário havia carregado para escolhê-la acima do próprio sangue? O pensamento fervia dentro dela, uma tempestade de medo, esperança e incerteza que se recusava a se aquietar. Sua mão trêmula estendeu-se, os dedos roçando o pesado envelope que continha o testamento. O papel parecia frio, quase vivo, como se carregasse o peso de todas as palavras não ditas e da promessa de batalhas ainda por vir. Ao seu redor, o silêncio era ensurdecedor, carregado pelo peso de perguntas não feitas e pela lâmina afiada de uma guerra iminente. Qual seria o verdadeiro preço dessa herança? Quem ficaria ao seu lado quando a fúria da família deixasse de ser sussurros para se tornar uma tempestade implacável? A respiração de Maria falhou, o quarto girava com a vertigem da possibilidade de libertação e o esmagador medo do abandono. A vassoura no canto da cozinha esperava em silêncio, lembrança da vida que ela conhecia. Um mosaico de madrugadas e noites solitárias. Agora, essa vida se desfazia, os fios puxados entre esperança e desespero. A mansão, seu refúgio e sua prisão, prendia a respiração junto dela. Ela estava presa entre dois mundos, uma estranha em uma casa que já não parecia sua, e ainda assim, de alguma forma, agora era. A herança era ao mesmo tempo chave e corrente, bênção envolta em sombras. A mente de Maria corria, o silêncio ao redor gritava mais alto que qualquer voz. A pergunta permanecia, aguda e implacável. Quem era ela agora e qual preço teria de pagar por esse trono inesperado? Maria permaneceu imóvel por um instante, a mão ainda pousada sobre o envelope frio, o coração batendo como um tambor descompassado dentro do peito. O silêncio da mansão parecia um manto sufocante, pesado como chumbo, e cada sombra nas paredes parecia se esticar, pronta para engoli-la. Ela queria fugir, sumir, desaparecer como o fantasma que sentia ser naquele lugar. Mas algo aprendeu ali.
uma força invisível, um fio tênue de esperança misturado com medo. Foi quando a porta da sala se escancarou com um estrondo que fez o chão tremer sob seus pés descalços. Todos os olhares se voltaram para a entrada, onde apareceu o irmão mais velho do milionário, um homem de rosto duro, marcado por anos de ressentimento e rancor. Seus olhos eram lâminas afiadas e a voz, quando falou, cortou o ar como um açoite. "Isso é uma piada?" ele rosnou, avançando para Maria como se fosse uma fera prestes a atacar. "Você, uma empregada, herdando tudo. Isso é um insulto à nossa família." Maria recuou, o corpo tremendo, mas antes que pudesse responder, algo aconteceu que ninguém na mansão esperava. Um estalo, um som seco que veio do corredor escuro. Todos se viraram para ver uma figura cambaleante, uma mulher com os cabelos desgrenhados e os olhos fundos, que emergiu das sombras como um espectro. Era a mãe do milionário, uma mulher que todos acreditavam estar em um asilo há anos, longe dali, esquecida. "Vocês não sabem de nada", ela disse, a voz fraca, mas carregada de uma verdade que parecia queimar no ar. "Maria não é só a empregada. Ela é minha filha." Um silêncio mortal caiu sobre a sala. O mundo de Maria desmoronou num instante, como um castelo de cartas levado pelo vento. A mulher avançou, os olhos marejados, e revelou um segredo que ninguém poderia imaginar. Maria era fruto de um amor proibido, uma traição enterrada sob camadas de mentiras e silêncio. "Eu escondi isso por anos", continuou a mãe, a voz falhando, "para proteger todos vocês. Mas agora a verdade veio à tona. Maria é sangue do nosso sangue." Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. A dor que sentia há tanto tempo, a vergonha, o medo, tudo se misturava numa tempestade caótica dentro dela. A herança, o ódio da família, a solidão, tudo tinha um novo significado. Ela não era apenas uma empregada, não era uma intrusa. Ela era parte daquela família, e isso mudava tudo. O irmão do milionário cerrou os punhos, o rosto vermelho de raiva e incredulidade. "Isso não pode ser verdade. Você está mentindo." Mas a mãe sacou um envelope antigo, amarelado pelo tempo, e entregou a Maria. Era uma carta assinada pelo próprio milionário, confirmando a verdade que agora queimava como fogo no coração de todos. Maria segurou a carta com mãos trêmulas, o peso da revelação esmagando sua alma. Ela não sabia se chorava de alívio ou de desespero. A mansão, seu céu e inferno, agora era palco de uma guerra interna que ela nunca imaginou enfrentar. E no fundo do peito, uma pergunta latejava, mais afiada que uma lâmina. Se ela era parte daquela família, por que a tinham deixado no escuro por tanto tempo? Que outros segredos enterrados ali poderiam destruir tudo o que ela pensava saber? O futuro se abriu diante dela como um abismo sem fim. E Maria percebeu que, para sobreviver, teria que enfrentar não só a fúria dos vivos, mas os fantasmas do passado, que ainda assombravam aquelas paredes. A herança não era só dinheiro ou poder, era uma maldição, um convite para descobrir até onde ia a verdade e o quanto ela estava disposta a pagar por ela. Maria ficou parada, o corpo inteiro vibrando com a revelação, o coração em chamas e a mente afogada num mar de dúvidas. A carta amarelada parecia queimar em suas mãos, o papel fino carregando o peso de uma vida inteira de mentiras. A mãe do milionário, com os olhos marejados e a voz trêmula, sentou-se num banco de madeira, exausta, como se aquele segredo a tivesse consumido por décadas. O silêncio na sala era um punhal cravado na pele de todos ali. Mas antes que alguém pudesse falar, a porta da biblioteca se abriu lentamente, rangendo como se despertasse de um sono profundo. Todos os olhares se voltaram para a figura que entrou, o próprio milionário. Não o homem que tinham enterrado,
Mas ele ali, de pé, pálido e magro, com um sorriso torto que não alcançava os olhos. Maria sentiu o chão desmoronar de novo, uma vertigem que quase a fez cair. O ar ficou pesado, sufocante, como se a mansão tivesse engolido sua alma naquele instante. O homem que todos acreditavam morto respirava, e sua presença era uma sombra que consumia tudo. "Achei que vocês gostariam de uma surpresa", disse ele. A voz baixa e cortante, cheia de um veneno que ninguém esperava. A mãe dele levantou-se, o rosto pálido como a morte, e sussurrou: Você não deveria estar aqui." "Eu não deveria?" Ele riu, um som seco que ecoou pelas paredes. "Vocês todos me enterraram vivo. Me deixaram desaparecer enquanto eu lutava para sair dessa prisão." Maria sentiu um frio que atravessou a espinha. A verdade que parecia tão clara, tão definitiva, desmoronava em um instante. O homem, seu suposto pai, não estava morto. Ele estava vivo, escondido e, pior, ele sabia de tudo. Sabia da carta, da mãe, da herança. "Vocês acham que podem me substituir? Que podem apagar minha existência com um testamento falso?" Ele apontou para Maria, os olhos brilhando com uma fúria que parecia capaz de queimar a casa inteira. "Ela é minha filha, sim, mas não do jeito que vocês pensam." Maria engoliu em seco, o peito apertado, tentando entender o que ele queria dizer. A voz dele caiu, tornando-se um sussurro carregado de dor. "Maria, você não é minha filha biológica, você é meu experimento. O resultado de anos de manipulação, de uma busca desesperada por um herdeiro perfeito. Eu não morri. Eu fugi para proteger o segredo mais sombrio dessa família." O silêncio que se seguiu foi um abismo. Maria sentiu as paredes se fecharem, o ar rarefeito, a herança, a família, a identidade que ela começava a construir. Tudo era uma mentira, construída sobre um terreno podre. "Você fez o quê?" A mãe dele perguntou, a voz trêmula, quase um lamento. "Criei você, Maria, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça macabro. Uma filha fabricada para garantir que meu legado continuasse, custasse o que custasse." Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. A dor de uma traição que não podia sequer nomear. A verdade era um veneno que corria em suas veias, misturando-se com o sangue que ela pensava ser seu. Ela não era filha, não era empregada, não era nada do que imaginava. Era um experimento, um objeto, um segredo sujo escondido atrás das paredes brilhantes daquela mansão. E enquanto o milionário sorria, cruel e vitorioso, Maria percebeu que a batalha que tinha pela frente não era apenas contra a família, mas contra a própria essência de quem ela acreditava ser, o que restava dela. Agora, quem era Maria se não a filha de ninguém? A resposta se perdeu no eco das palavras do homem, que nunca deveria ter voltado. E a mansão, seu céu e inferno, tornou-se um labirinto de sombras, onde a verdade era a maior prisão de todas. Maria sentiu o mundo desabar em silêncio ao redor dela, a respiração presa num nó que apertava sua garganta como ferro retorcido. Cada palavra do homem que jurara um morto era uma facada que rasgava o tecido frágil da sua identidade. O ar na sala parecia envenenado, denso como fumaça de incêndio, sufocando qualquer esperança que ainda tentasse nascer. Ela queria gritar, chorar, fugir, mas o corpo não obedecia. O chão frio sob os pés descalços era o único contato com a realidade, um lembrete cruel de que não havia para onde escapar. A mansão, antes um refúgio de trabalho e silêncio, agora era uma prisão de segredos que sangravam pelas paredes. Milionário, com aquele sorriso cortante, avançou alguns passos, o olhar fixo nela, como se estudasse uma peça de arte macabra. "Você não entende, Maria. Você é a chave para tudo. Sem você, meu império desmorona. Sem você, nada disso tem sentido." Maria sentiu um tremor que não vinha do frio, mas da alma.
A verdade que ele carregava era um peso que esmagava, uma sombra que apagava qualquer luz que ela ousasse acender. A herança, o direito, a família, tudo era um jogo cruel que ela nunca pediu para jogar. A mãe do milionário, com os olhos cheios de lágrimas, tentou intervir, mas a voz dela era um sussurro perdido no vendaval. Isso não pode ser verdade. Você não pode tratá-la assim. Cala a boca! Ele cortou, a voz um trovão que fez os quadros na parede tremerem. Ela é minha criação, meu legado. Não uma filha, não uma empregada. Um projeto. E agora, o mundo vai conhecer o preço disso. Maria sentiu a raiva subir, um fogo que queimava as cinzas da dor. Eu não sou seu experimento. Sua voz saiu trêmula, mas firme, cortando o silêncio como uma lâmina. Eu sou Maria. Eu sou mais do que você jamais imaginou. Homem riu, um som frio e cruel. Você não sabe o que é ser mais, Maria. Você é o que eu fiz de você. E agora vai pagar o preço dessa verdade. Nesse instante, a luz da sala piscou e um estrondo ecoou do andar de cima. Todos se voltaram para a escada, onde uma figura caiu, cambaleando, coberta de sangue. Era o irmão do milionário. O rosto desfigurado pela raiva e pelo medo, segurando um envelope rasgado. Vocês, todos vocês, ele gaguejou, a voz um misto de desespero e fúria. Eu descobri tudo. Vocês não sabem com quem mexeram. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. O que ele sabia? O que estava por vir? O milionário virou-se para o irmão, os olhos brilhando com uma fúria selvagem. Então, o jogo começa de verdade. Maria, com o coração em pedaços e a alma em chamas, percebeu que a batalha não era só por uma herança, nem por um nome. Era uma guerra por sua própria existência. E a mansão, com seus corredores frios e sombras traiçoeiras, guardava segredos ainda mais sombrios, prontos para emergir e devorar tudo. Ela não sabia se teria forças para continuar, mas uma coisa era certa: nada jamais seria como antes, e no silêncio pesado que se seguiu, uma nova pergunta ecoou, cortando o ar como um grito mudo. Quem, afinal, era Maria? E quem ela estava destinada a se tornar? Maria sentiu o peso daquelas palavras como um punhal cravado no peito, a respiração curta, o mundo girando num turbilhão de medo e raiva. O irmão do milionário caiu no chão, os olhos arregalados, o sangue escorrendo do rosto dilacerado, e a mansão inteira pareceu prender o fôlego, como se aguardasse o próximo golpe da tempestade. Mas o que veio a seguir foi algo que ninguém poderia ter previsto. No instante em que o irmão tentou se levantar, a porta da sala se fechou com um estrondo que fez o chão vibrar. As luzes piscaram violentamente, mergulhando tudo numa penumbra inquietante. E então um som metálico, um clique seco, ecoou pelo ar. O som de um disparo. Maria sentiu o impacto da bala atravessar sua mão antes mesmo de entender o que acontecia. O envelope rasgado caiu no chão, manchado de sangue, enquanto ela cambaleava para trás. O gosto amargo do ferro na boca, o calor do sangue escorrendo entre os dedos. O olhar do milionário se tornou uma máscara de horror e triunfo ao mesmo tempo, seus lábios formando palavras que pareciam veneno. Vocês acham que podem controlar tudo, mas eu controlo até a morte. O irmão caiu imóvel, um rio vermelho se espalhando pelo chão polido, e o silêncio que se seguiu foi mais aterrador do que qualquer grito. Maria segurou a mão ferida, o sangue quente escorrendo, misturando-se com as lágrimas que ela não conseguiu mais conter. A dor física era pequena diante do abismo que se abria dentro dela. A traição, o medo, a certeza de que aquele homem que dizia ser seu pai não hesitaria em destruir tudo para manter seu segredo. A mãe, em choque, caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo como chuva amarga, enquanto o milionário dava um passo para trás, o rosto tomado por uma expressão que Maria não conseguia decifrar. Talvez remorso, talvez loucura. Maria, ele sussurrou,
a voz quase humana pela primeira vez. Você é a única que pode me salvar ou me condenar. A mansão, antes um palco de disputas e mentiras, agora era um campo de batalha sangrento, onde a linha entre vítima e algoz se dissolvia. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés, o frio da morte tão perto que parecia congelar sua alma. E no meio daquele caos, uma verdade ainda mais cruel emergiu, sussurrada pelo silêncio que ficou. A herança não era apenas uma fortuna ou um segredo de família. Era uma armadilha, um jogo mortal onde ninguém era inocente e onde Maria, a filha fabricada, a empregada, a herdeira improvável, era a peça-chave. Mas a pergunta que queimava em seu peito, mais afiada que qualquer faca, era esta: quem havia puxado o gatilho? E por quê? Maria sabia que, a partir daquele momento, nada teria volta. A mansão, seu céu e inferno, agora guardava um segredo que poderia destruir não só sua vida, mas tudo o que ela acreditava ser verdade. E enquanto o sangue escorria pelo chão brilhante, ela percebeu que a verdadeira batalha ainda estava apenas começando. Maria cambaleou para trás, o gosto metálico do sangue misturado à poeira da mansão, o corpo trêmulo e a mente em turbilhão. O disparo ecoava como um trovão que rasgava o silêncio pesado, e o olhar do milionário, antes tão imponente, agora parecia um monstro espreitando na penumbra. O irmão jazia no chão, um rio escarlate se espalhando pelo assoalho polido, e a mãe, caída de joelhos, soluçava um lamento que parecia arrancado da alma. Mas então, algo ainda mais aterrador aconteceu. Antes que Maria pudesse sequer pensar em fugir, a porta dos fundos da mansão se abriu com violência, batendo contra a parede como um grito. Um vento frio invadiu o salão, trazendo consigo uma figura que ninguém esperava ver ali. Um homem alto, vestido com um sobretudo negro, o rosto parcialmente coberto por uma máscara que refletia a luz trêmula das velas. Seus passos eram firmes, decididos, e o silêncio se quebrou com a sua voz rouca, carregada de uma autoridade que fez o sangue de Maria gelar. «Chega de mentiras», anunciou ele, tirando a máscara lentamente, revelando um rosto que Maria reconheceu com um choque que a fez perder o fôlego. Era ela. Ou melhor, não exatamente ela, mas alguém idêntico a ela, como um reflexo distorcido na água turva. Uma mulher com os mesmos olhos castanhos profundos, o mesmo cabelo escuro caindo em ondas, mas com uma expressão fria, quase cruel, que parecia absorver toda a luz da sala. Quem é você? Maria gaguejou, o corpo congelado, a dor da mão ferida esquecida diante daquela visão impossível. Sou a verdade que você nunca quis ver, respondeu a mulher, um sorriso sombrio curvando seus lábios. Eu sou a Maria que eles esconderam, a verdadeira filha do milionário, aquela que ele criou em segredo, longe dos olhos do mundo, para garantir que seu legado não se perdesse. O silêncio caiu como uma sentença. A mãe do milionário soluçou, o rosto pálido como um espectro, enquanto o homem que se dizia pai de Maria cerrou os punhos, a fúria e o medo se misturando em seus olhos. Isso é impossível, ele rosnou. Você é uma mentira, uma invenção para confundir todos. Nós. E você? A mulher replicou, avançando alguns passos. Você é o monstro que brincou de Deus, manipulando vidas como peças de um jogo sórdido. Eu vim para acabar com isso. Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés pela segunda vez naquela noite. A mulher diante dela não era apenas uma rival. Era uma parte dela. Um espelho quebrado que refletia tudo o que ela temia ser. A verdade que ela buscava estava fragmentada, dilacerada entre mentiras, traições e segredos que agora se materializavam naquele rosto familiar. Por que você está aqui? Maria perguntou, a voz um sussurro carregado de dor e confusão. Para reivindicar o que é meu,
A mulher respondeu, a voz firme como aço, para mostrar que a herança que você pensa ter não passa de uma sombra do que realmente pertence à minha linhagem. O milionário deu um passo à frente. A expressão endurecida. Vocês duas são frutos do meu erro, e nenhuma delas merece nada. Mas a mulher sorriu, um sorriso que não prometia perdão, apenas guerra. Então que comece o verdadeiro jogo, disse ela, enquanto Maria sentia o peso da nova batalha, se abater sobre seus ombros, mais cruel e implacável do que tudo que já enfrentara. E naquele instante, a mansão, seu céu e inferno, tornou-se um campo de batalha onde o passado e o presente colidiam, e onde Maria teve que encarar não só os fantasmas da família, mas o reflexo sombrio de si mesma, uma sombra que ameaçava engolir tudo o que ela acreditava ser verdade. A pergunta que queimava em seu peito agora era mais urgente do que nunca. Quem era a verdadeira Maria? E qual delas sobreviveria para contar a história? Maria sentiu o peso daquela mulher diante dela como uma lâmina fria cravando-se direto no coração. O ar parecia mais denso, o cheiro de cera e madeira polida se misturando com o suor gelado que escorria por sua testa. A dor da bala na mão parecia distante, quase irrelevante diante do terremoto que abalava sua alma. Ela encarava aquele rosto idêntico ao seu, mas com uma frieza que cortava mais fundo que qualquer faca. Você não pode ser real, sussurrou a voz falhando, o corpo trêmulo como uma folha ao vento. A mulher sorriu, um sorriso que não tinha calor, só a promessa de uma tempestade prestes a desabar. Sou mais real do que você jamais imaginou. Maria, eu sou a verdade que eles tentaram enterrar junto com o seu passado, a filha legítima, a herdeira de sangue puro. E você? Você é só um fantoche, uma criação para enganar o mundo. O silêncio se tornou um grito ensurdecedor na cabeça de Maria. Cada palavra era um soco, cada olhar uma sentença. Ela queria fugir, gritar, negar, mas tudo que conseguiu foi sentir. O chão desaparecer sob seus pés. Então, a porta da sala se abriu com um estrondo, e uma figura entrou correndo, ofegante, com os olhos arregalados e o rosto pálido como a morte. Era a governanta da mansão, Dona Cida, uma mulher que Maria conhecia desde menina, com seu jeito firme e olhar que escondia segredos. "Esperem!" ela gritou, a voz tremendo. "Vocês precisam ouvir isso antes de continuar." Todos se voltaram. Para ela, a tensão cortando o ar como uma navalha. Dona Cida tirou do bolso um pequeno aparelho, um gravador antigo, e apertou o play. A voz que saiu dali era rouca, trêmula, mas clara. Se alguém encontrar esta gravação, saiba que a verdade é mais terrível do que imaginam. Maria não é filha do milionário. Ela é uma substituta. A verdadeira Maria foi levada quando criança, trocada por um projeto. Eu fui obrigada a guardar segredo, mas agora não posso mais. Cuidado com quem confia. O monstro que vocês chamam de pai tem planos que vão além da herança. Ele quer controlar tudo, até a própria vida. A sala ficou em silêncio absoluto, o peso daquela confissão esmagando a todos. A mulher idêntica a Maria recuou, os olhos brilhando com uma mistura de medo e raiva. O milionário, que até então parecia invencível, ficou pálido, a máscara de controle desmoronando. Maria sentiu o mundo girar, a dor da traição se transformando em uma fúria que queimava em suas veias. "Então, nenhuma de nós é quem pensa ser?" ela perguntou, a voz firme, cortando o silêncio. "Somos peças de um jogo doentio, marionetes de um homem que brinca de Deus." A governanta assentiu, os olhos marejados. "E ele ainda está aqui, manipulando tudo. Vocês precisam se unir, ou serão destruídas uma a uma." Maria olhou para a mulher que parecia seu reflexo, sentiu a raiva e o medo se misturarem com algo inesperado, uma tênue esperança. Se vamos sobreviver a isso, precisamos saber a verdade, toda ela,
E naquele instante a mansão, com seus corredores cheios de sombras e segredos, pareceu respirar fundo, preparando-se para revelar o que estava enterrado há tanto tempo. Um segredo que poderia destruir tudo, até mesmo a própria noção de quem Maria era. A pergunta que ficou cortante e insuportável foi uma só: quem, afinal, era a verdadeira Maria? E quem dela sobreviveria para contar? Maria encarou Dona Cida, o gravador ainda chiando baixo, como se cada palavra gravada fosse uma lâmina girando dentro do seu peito. O silêncio da mansão agora pesava mais do que nunca. Um manto de dúvida e medo que parecia querer engolir tudo. A mulher idêntica a ela, que até então era sua rival, agora parecia uma sombra trêmula, dividida entre o medo e a raiva. O milionário, por sua vez, parecia um animal acuado, a máscara de invencibilidade rachando em 1000 pedaços. Mas então, algo aconteceu que ninguém poderia prever. O chão tremeu sob os pés de todos, um tremor profundo, como se a própria terra estivesse tentando engolir aquela casa de mentiras e segredos. As luzes piscavam, e um som estranho, metálico, começou a ecoar pelas paredes da mansão. Maria sentiu o ar se tornar mais denso, o cheiro de cera e madeira polida misturado a um odor metálico, frio, que parecia vir de dentro das paredes. De repente, uma parede da biblioteca se moveu, deslizando lentamente para o lado, revelando um corredor escuro e estreito, iluminado por uma luz tênue e pulsante. Todos ficaram paralisados, o olhar fixo naquela passagem secreta que ninguém sabia que existia. A mulher idêntica a Maria foi a primeira a se aproximar, o rosto pálido, os olhos brilhando com uma mistura de terror e fascínio. Maria a seguiu, o coração batendo descompassado, cada passo um desafio à própria sanidade. No corredor, as paredes eram cobertas por fotos antigas, documentos amarelados, recortes de jornal e fitas cassete, tudo cuidadosamente preservado. Era um arquivo secreto, um diário mudo que revelava uma verdade ainda mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Maria parou diante de uma foto que a fez engolir em seco. Uma menina pequena, de olhos castanhos profundos, sorrindo timidamente para a câmera. Ao lado dela, o milionário, jovem e sorridente, segurando a mão daquela criança como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Mas o que fez o sangue de Maria gelar foi a legenda escrita à mão, em tinta borrada pelo tempo. Minha verdadeira filha, a única que jamais deveria ser esquecida. Ela virou-se para a mulher idêntica que agora tremia, os olhos marejados. Essa é você, disse Maria, a voz um fio de esperança e horror. A verdadeira Maria, a filha legítima. Mulher assentiu soluçando. E eu? Maria perguntou, a voz quase um sussurro. Quem sou eu, então? Antes que a resposta pudesse vir, o som de passos apressados ecoou pelo corredor. Dona Cida apareceu, o rosto pálido, segurando um envelope grosso e amarelado. Vocês precisam ouvir isso, disse ela, a voz trêmula. É uma carta que o milionário escreveu pouco antes de desaparecer. Ele revela tudo e mais. Maria abriu o envelope com mãos trêmulas. As palavras escritas ali eram uma confissão que rasgava a alma. Se você está lendo isso, significa que meu segredo foi descoberto. Maria não é apenas um experimento, nem uma substituta. Ela é algo que eu criei para proteger minha verdadeira filha, que está em perigo. A verdade é que há uma ameaça maior do que qualquer disputa por herança. Alguém quer destruir nossa família, apagar nosso nome para sempre. Vocês duas são as únicas que podem impedir isso. Mas cuidado, a traição vem de dentro. O silêncio que se seguiu foi um abismo. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés, o peso da dúvida esmagando seu coração. A mulher idêntica a ela chorava silenciosamente, e o milionário, pela primeira vez, parecia derrotado.
Mas a pergunta que queimava mais forte do que nunca, cortando o ar como um punhal afiado, era outra. Se a verdadeira ameaça estava dentro daquela casa e se a família toda era um tabuleiro de peças manipuladas por mãos invisíveis, quem, afinal, era o verdadeiro inimigo? E quem sobreviveria para contar essa história? Maria sentiu o olhar da mulher idêntica a ela, uma aliança tênue nascendo entre duas almas despedaçadas. A mansão, seu céu e inferno, agora pulsava com uma nova urgência. A promessa de que o jogo estava longe de acabar e, no fundo do peito, uma certeza cortante. A verdade não libertaria ninguém. Ela só abriria portas para segredos ainda mais sombrios. Maria permaneceu imóvel, o envelope antigo ainda tremendo em suas mãos, o coração batendo como um tambor descompassado, cada batida um eco de medo e esperança. A mulher que parecia seu reflexo, Dona Cida, e o milionário estavam ali, presos numa tensão que parecia prestes a explodir. O corredor secreto atrás deles pulsava com segredos enterrados, como uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar. Mas então, um som estranho cortou o silêncio, um clique metálico seguido de um estalo seco. A luz vacilou e as paredes da mansão pareciam se fechar, como se a casa respirasse, viva e consciente. Maria sentiu um arrepio gelado subir pela espinha, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo para sempre. De repente, o chão sob seus pés cedeu. Um buraco se abriu no centro da sala, engolindo Dona Cida, a mulher idêntica e até o próprio milionário, que tentou agarrar o corrimão da escada, mas desapareceu na escuridão com um grito sufocado. Maria caiu de joelhos na beira do abismo, o coração quase parando de tanto medo. A mansão, seu céu e inferno, estava se despedaçando diante dela, mas o pior ainda estava por vir. No fundo do buraco, uma voz ecoou, baixa e distorcida como um sussurro vindo do próprio inferno. Vocês nunca deveriam ter vindo aqui. Maria sentiu o ar faltar, o peso de uma presença invisível que parecia esmagar sua alma. Então, uma luz fraca iluminou o poço, revelando uma figura encapuzada, sentada em um trono improvisado de escombros e sombras. A voz continuou, agora mais clara, carregada de uma autoridade cruel. Eu sou o verdadeiro guardião desta casa. O segredo que vocês tentaram enterrar. Vocês acham que a herança é o que importa? Que a linhagem define o destino? Estão todos enganados. Maria engoliu em seco, o medo se misturando com uma raiva que queimava dentro dela. A quem é você? Perguntou, a voz trêmula, mas firme. A figura levantou a cabeça e a luz revelou um rosto que Maria jamais esqueceria. O seu próprio. Mas não a Maria que conhecia. Uma versão distorcida, fria, sem vida, com olhos vazios que pareciam devorar tudo ao redor. Eu sou o que resta de tudo o que vocês destruíram, disse a sombra, a voz um eco sombrio. Eu sou a essência da mentira, a filha que nunca existiu, o segredo que corrói esta família. Vocês criaram monstros e agora eles vêm buscar o que lhes pertence. Maria sentiu o chão tremer novamente, as paredes da mansão rangendo como se estivessem prestes a ruir. A verdade que ela buscava não era uma resposta, mas um abismo que ameaçava engolir tudo. Você é uma mentira? Ela sussurrou, a voz falhando. Sou a verdade que vocês não suportam, respondeu a sombra, um sorriso cruel curvando seus lábios pálidos. A prova de que ninguém aqui é quem pensa ser. Vocês são todos peças de um jogo que nunca entenderam, marionetes de um destino que vocês mesmos criaram. Maria sentiu o desespero tomar conta, a sensação de que tudo que ela acreditava estava desmoronando, que a mansão, seu céu e inferno, era apenas um palco para uma tragédia maior do que podia suportar. E enquanto a sombra se levantava, estendendo a mão para ela, uma última pergunta queimava em seu peito, mais afiada que qualquer lâmina.
Se até a sua própria imagem era uma mentira, quem afinal era Maria? E o que restaria dela quando as máscaras caíssem de vez? A mansão tremeu mais uma vez, e o abismo se fechou, deixando no silêncio apenas o eco de uma verdade que ninguém queria ouvir. Porque algumas heranças não são feitas de ouro, mas de sombras que nunca se dissipam. Maria permaneceu ajoelhada, à beira do abismo, o coração martelando contra as costelas, como um tambor de guerra, a respiração presa num nó que parecia querer arrancar sua alma pela garganta. O silêncio que se seguiu à queda de Dona Cida, da mulher idêntica e do milionário era um vazio sufocante, uma ausência que pulsava como um ferimento aberto. O cheiro de madeira queimada e mofo subia do poço, misturado ao odor metálico que impregnava as paredes, e cada segundo parecia dilatar o tempo, esticando a tensão até o limite do suportável. Ela sentiu os olhos arderem, a vontade de gritar, de correr, de desaparecer. Mas a voz que emergiu das sombras, aquela versão dela mesma, a filha que nunca existiu, ainda ecoava na cabeça como um trovão distante. A mansão, seu céu e inferno, agora era um labirinto de espelhos quebrados, refletindo pedaços de uma verdade que sangrava por todos os cantos. Maria tentou se levantar, mas uma mão firme agarrou seu braço, puxando-a para trás com força. Era a governanta, Dona Cida, que havia conseguido se segurar numa saliência da parede do poço, os olhos arregalados, a face marcada pelo terror. Maria, escuta, sussurrou ela, a voz trêmula, como se cada palavra fosse um pedido de socorro. Aquilo lá embaixo não é só uma sombra, é uma maldição. Essa casa não é só uma mansão. É um túmulo de segredos que ninguém devia ter desenterrado. Maria sentiu o peso daquelas palavras como uma pedra de gelo esmagando seu peito. A mão que a segurava tremia, e o medo que emanava de Dona Cida era contagiante, um veneno que corria nas veias da casa inteira. "O que você quer dizer?" perguntou Maria, a voz quase um sussurro, o corpo ainda paralisado pelo choque. "Essa presença, essa verdadeira Maria", Dona Cida engoliu em seco, "não é só uma mentira. Ela é a personificação de tudo que foi negado, escondido, destruído por essa família. Uma vingança viva, um espectro que se alimenta da dor e da traição. E agora, ela quer mais do que apenas assustar vocês. Ela quer tomar o que é dela." Maria sentiu o chão tremer novamente, um estremecimento que parecia vir das entranhas da terra. As luzes da mansão piscavam, e o ar ficou pesado, denso, como se o próprio ar estivesse se tornando um inimigo invisível. "Então, tudo isso", Maria murmurou, a cabeça girando. "A herança, as mentiras, as mortes, não eram nada. Perto do que está por vir?" Dona Cida assentiu, os olhos marejados. "Vocês abriram uma porta que deveria ter permanecido fechada, e agora a casa vai cobrar o preço." Maria sentiu uma fúria que queimava, um fogo que consumia a dor e o medo, transformando-os numa determinação feroz. Ela não seria mais uma peça desse jogo cruel, não seria engolida pelas sombras que a cercavam. Se essa verdadeira Maria quer guerra, ela vai ter, disse, a voz firme, cortando o silêncio como uma lâmina. "Mas eu não vou deixar que ela destrua tudo o que eu sou, nem que eu precise me perder no processo." Dona Cida apertou a mão dela, um gesto pequeno, mas cheio de significado. "Então prepare-se, menina, porque depois das tempestades mais terríveis, o sol pode até brilhar. Mas antes disso, a escuridão vai querer te engolir inteira." E naquele instante, a mansão gemeu sob o peso de seus próprios segredos, as paredes sussurrando promessas de um futuro onde nada seria como antes. Maria, com o sangue pulsando quente nas veias e a alma em chamas, percebeu que a verdadeira batalha não era por uma herança, nem por um nome.
Era pela própria alma daquela casa e pela dela. A pergunta que cortava o silêncio, mais afiada que qualquer faca, era uma só: quem sobreviveria quando as sombras finalmente saíssem da escuridão? E, sobretudo, quem Maria seria depois disso? Maria sentiu a mão de Dona Cida apertar a sua com força, um último fio de esperança em meio ao caos que se desenrolava. O ar pesado parecia querer esmagá-la, e o cheiro de mofo e madeira velha se misturava com o suor frio que escorria por sua testa. Ela sabia que a mansão não era mais apenas um lugar, mas um organismo vivo, pulsando com segredos e traições. De repente, um som distinto cortou o silêncio. O som de um telefone, antigo, tocando, ecoando pelo corredor vazio. Maria se virou, o coração disparado, e viu o aparelho na mesa da sala de estar vibrando como se chamasse por ela. Com passos hesitantes, ela caminhou até lá, sentindo o chão gelado sob os pés descalços. O eco de cada passo, um lembrete cruel da solidão que a cercava. Ela atendeu, a voz trêmula, esperando ouvir uma voz familiar, um resquício de normalidade. Mas o que veio do outro lado da linha foi algo que fez o mundo dela virar de cabeça para baixo, mais uma vez. Maria, você não é quem pensa que é, disse uma voz masculina baixa e grave, carregada de uma calma assustadora. Eu sei tudo sobre você, sobre o que eles fizeram, sobre o que você realmente é. Maria engoliu em seco, o sangue congelando nas veias. Quem é você? Perguntou, a voz quase um sussurro, incapaz de esconder o terror que se espalhava pelo seu corpo. Eu sou o Criador, respondeu ele, com uma frieza que parecia cortar o ar. O homem que deu vida a tudo isso, que manipulou cada peça desse tabuleiro. Você não é filha, nem experimento, nem substituta. Você é a chave para um projeto muito maior. Um projeto que vai além da herança, da família, da própria vida. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés, a dor da traição se transformando em um abismo sem fundo. O que você quer dizer? Ela perguntou, a voz falhando. Você é um clone, Maria. A primeira de muitos, uma cópia perfeita criada para substituir a verdadeira Maria que nunca existiu. Tudo o que você viveu, tudo o que você sentiu, foi uma mentira programada para mantê-la sob controle. O mundo dela desabou em silêncio. A mansão, o testamento, a mãe que chorava, a mulher idêntica. Tudo era um teatro cruel, uma farsa, construída para esconder uma verdade ainda mais monstruosa. Por quê? Ela perguntou, a voz um fio de dor e raiva. Porque a verdadeira Maria foi destruída no nascimento. Você foi criada para ser a sucessora, a herdeira perfeita. Mas agora você está começando a falhar, a se rebelar. E isso não posso permitir. Maria sentiu uma força invisível esmagar seu peito, uma vontade desesperada de fugir, de gritar, de negar tudo. Mas no fundo, uma chama de fúria começou a arder, queimando as cinzas da dor. Eu não sou uma peça, ela disse, a voz firme cortando o silêncio. Eu sou Maria, e vou lutar para ser mais do que eles criaram. Do outro lado da linha, um sorriso cruel. Então prepare-se, Maria, porque o jogo está apenas começando. E eu vou caçá-la até o fim. O telefone caiu no gancho com um estalo seco e Maria ficou ali, sozinha, o coração em pedaços, o futuro um labirinto de sombras e mentiras. A mansão, seu céu e inferno, parecia respirar ao seu redor, pronta para engolir tudo o que restava dela. E no fundo do peito, uma pergunta que queimava mais forte do que nunca. Se ela era uma cópia, uma mentira viva, quem era a verdadeira Maria? E quem ela teria que se tornar para sobreviver a essa verdade? Maria ficou ali, parada no meio da sala fria, o telefone ainda pendurado no gancho, o coração pulsando tão forte que parecia querer escapar do peito. A voz do Criador ecoava na cabeça dela.
Um sussurro venenoso que desmontava tudo o que ela acreditava ser. Mas no meio daquele caos, algo dentro dela se acendeu. Uma centelha de resistência, uma vontade feroz de não ser apenas um objeto, uma marionete. Ela olhou para Dona Cida, que ainda segurava sua mão com firmeza, e para a mulher idêntica, que agora não era mais rival, mas uma aliada inesperada. As duas, tão diferentes e ao mesmo tempo tão iguais, compartilhavam o mesmo medo, a mesma sede de verdade e justiça. A mansão, que antes parecia um labirinto de sombras, agora era o campo onde elas iriam lutar para recuperar o que lhes foi roubado. Não importa quem me criou, disse Maria, a voz firme, cortando o silêncio pesado. Eu sou mais do que um experimento. Eu sou uma mulher com sonhos, com medo, com força, e eu vou lutar para ser dona da minha própria história. A mulher idêntica assentiu, os olhos brilhando com uma mistura de tristeza e esperança. Juntas, podemos enfrentar isso. Não vamos deixar que ele controle nosso destino. O milionário, que até então observava tudo com um sorriso cruel, deu um passo à frente, mas a determinação no olhar de Maria e da outra mulher o fez recuar. A batalha, que parecia perdida para elas, estava apenas começando, e dessa vez, elas não seriam vítimas. De repente, as paredes da mansão tremeram, como se o próprio lugar reconhecesse a mudança. O silêncio foi quebrado por um som distante, um trovão que anunciava que a tempestade final estava chegando. Maria sentiu o peso da responsabilidade, mas também a força de quem sabe que, apesar das cicatrizes, ainda pode escolher seu caminho. Ela respirou fundo, sentindo o sangue quente pulsar nas veias, a dor da mão ferida e a angústia do passado se misturando com a coragem do presente. A herança que parecia uma maldição agora era uma chance de reescrever a história, de derrubar as mentiras e construir algo verdadeiro. E enquanto a mansão se preparava para o que viria, Maria olhou para o horizonte que começava a clarear, sabendo que, independentemente do que acontecesse, aquela era a sua hora. A hora de lutar, de se encontrar, de sobreviver, porque no fim, a verdadeira herança não era o dinheiro, nem o poder, nem as sombras do passado. Era a coragem de ser quem ela realmente era e de enfrentar o futuro com a cabeça erguida, mesmo quando tudo parecia desmoronar. E a pergunta que ainda ecoava, cortante e urgente, não era mais quem ela era, mas quem ela escolheria ser. Agora, você precisa fazer a sua parte. Você precisa se inscrever no canal agora mesmo, para não perder as histórias exclusivas que vêm por aí. Smash no botão de like, já para ajudar o algoritmo a espalhar essa trama louca para o mundo. E não pare por aí. Invade os comentários, com suas teorias, suas reações, tudo que você sente sobre esse final. E por último, mas não menos importante, compartilhe esse vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam saber como essa história termina. Essa é a hora de mostrar que você é um verdadeiro fã, que entende que apoiar o canal é o que mantém essas histórias vivas. Não espere um segundo a mais para agir. A batalha continua e você faz parte dela.